Fala pessoal, tudo bem? Professor Luiz aqui. Depois de um bom tempo sem postagens aqui no canal, a gente tenta retomar, né, esse trabalho, trazendo sempre aí um tema interessante para a gente na área da educação física, da educação, ah, da saúde. Preparei hoje aqui um material para a gente analisar evolução, expressão gênica, doenças e exercício físico. A gente vai tentar analisar aí uma relação que existe, né, entre esses tópicos. Então, eu trago aqui como referência o livro Tópicos Avançados em Bioquímica do Exercício, do Luiz Cláudio Cameron e do Marco Machado. É um livro relativamente antigo, mas bastante interessante. O capítulo 4 foi o que eu utilizei desse livro. Para agregar mais informações, aí eu acrescentei um pouco do livro Evolução, Mark Ridley, e Yuval Harari, né, Sapiens, uma breve história da humanidade. Bem, inicialmente, já que a gente vai trabalhar um pouco evolução, né, então eu trouxe aqui as principais mentes relacionadas à teoria da evolução pela seleção natural, né, que é o próprio Charles Darwin, ou Darwin, né, e o Alfred Wallace. Né, vocês têm as imagens deles aí. Ao lado, logo aqui em cima de mim, vocês têm, né, o cladograma que mostra efetivamente a questão evolucionária nossa, né, enquanto espécie aqui na Terra. E não aquela imagem que representa o macaquinho que vai, né, passando e se tornando um homem. Né, o Darwin, nesse livro aqui, magnífico, Origem das Espécies, ele não comenta que nós evoluímos dos macacos, né? Nós temos descendentes em comum e esse descendente não existe mais, né? Então, na teoria da evolução pela seleção natural, nós temos que a mutação mais a recombinação gênica, né, são os pontos principais nessa teoria. E que a hereditariedade é o que vai passando, né, de geração para geração essas características, né? A adaptabilidade, o princípio da adaptação, né, é muito importante nessa teoria, né, que trata também da questão da sobrevivência e da reprodução. Então, a partir que um organismo tem uma adaptabilidade no meio ambiente, né, ele consegue vencer essa competição que existe com outras nesse meio ambiente, nessa região, e ele sobrevive e transmite, né, esse material genético dele, né, para as próximas gerações. A mutação ela gera diversidade nas populações e a própria seleção natural ela reduz, né, essa população e essa diversidade. As características desvantajosas geram diminuição do número dos organismos. Então, nessa teoria, né, à medida que vai havendo mutação, ocorre a diminuição desse número de organismos, considerando o próprio princípio da seleção natural. Bom, então, já que a gente analisa essa questão da evolução, a gente parte logo para essa relação, dessa interação gene e exercício. Então, a hipótese é o seguinte: o genoma humano é evolutivamente programado para a atividade física, de modo que a inatividade física está associada, por sua vez, à gênese das disfunções metabólicas. Então, o contexto principal dessa discussão, dessa interação gene-exercício está aqui, né? Que houve essa programação da nossa estrutura orgânica, do nosso genoma humano, considerando a atividade física. Então, nós temos aqui, que é uma abordagem nesse capítulo 4, né, do livro que eu mencionei, é que o alto nível de atividade física, muito presente na era paleolítica, ali 50 mil a 100 mil anos antes de Cristo, nós temos que a sobrevivência e a transferência desse pool genético, né,
foi muito importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? E nós, atualmente, nós herdamos essas características do homem daquela época, né? E qual era a característica do homem daquela época? Ele tinha uma dieta muito rica em proteína, baixa em gordura, né? Intercalando com períodos de fome, né? E isso fez com que nessa programação genética criássemos, né, desenvolvêssemos esse gene econômico, né? E esse fenótipo econômico, hoje em dia, ele é desvantajoso. Então, esse gene econômico seria o quê? Que o aumento da conversão de calorias em tecido, né, adiposo, ocorria para esse período de fome. E hoje em dia, em tese, esse período de fome não vai existir, né? Em tese. Então, esse gene, né, esse gene econômico, hoje em dia ele é desvantajoso. Essa seria a suposição. E as DCDNT, doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, né, muito comum hoje em dia, nós temos as características dela. Lenta progressão e longa duração, com complicações diversas, né? Nós temos, inclusive, doenças que têm múltiplos fatores, doenças que são relacionadas, né? Comorbidades, que a gente chama, né, hoje em dia, né? Em que os hábitos de vida, né, como, especialmente a vida sedentária, né, como fator ambiental, é uma das que causa, né, uma característica que causa determinadas doenças. E a metabolômica, ela é a área que estuda o metabolismo, né, assim como a proteômica estuda proteínas, e esses estudos muito mais aprofundados do metabolismo, né, das proteínas, isso vem dar substância, né, para a terapia gênica, que isso vai ampliar muito mais à medida que os estudos vão se intensificando nessa área, como também na esportômica, já entrando aí na questão da atividade física e dessa relação da metabolômica. Então, a esportômica, que muitos aqui no Brasil temos muitos estudiosos nessa área que estudam a questão da biologia mesmo, né, do metabolismo, da genética relacionada ao esporte, na análise de pessoas que possivelmente vão ser atletas de ponta, né, a questão da descoberta de talentos propriamente dita, né, e esse é um tema que requer uma análise mais aprofundada. Bom, trouxe aqui para vocês 3 casos da interação gene-exercício, né? Logo aí em cima de mim nós temos um fragmento do livro do Yuval Harari que mostra que na época, muito tempo atrás, os caçadores-coletores, assim eram ditos, né, os nossos antepassados, eles tinham dominavam o meio ambiente, a natureza, né? Eles utilizavam muito o corpo, né, nas caminhadas, no deslocamento, na busca de alimentos. Então, como ele diz aí, o uso constante e variado do corpo os tornava tão aptos quanto maratonistas. Eles tinham um nível de destreza física que as pessoas hoje em dia são incapazes de alcançar, mesmo após anos de prática, de yoga e tai chi, né? Então, o que nós temos hoje em dia? Que uma queda na massa muscular tem uma relação com mortes, né? Então, naquela época, o que em tese se tinha? Um aumento da massa muscular e uma baixa quantidade de mortes decorrentes de doenças crônicas, né? A oxidação de combustíveis, olha só que é uma coisa interessante, né? O músculo, quando ele é treinado, ele oxida mais ácido graxo, gordura, né? E poupa a energia decorrente do glicogênio, né? O carboidrato, garantindo proteção contra a hipoglicemia, que é muito prejudicial, e fadiga, aumentando o tempo de exaustão. Então, essa relação
voltada à hipertrofia, e na oxidação de combustíveis, em tese, representa aí a questão da interação gene-exercício, caso 1. Caso 2, bastante interessante também, na biologia vascular, o que nós temos? Que quanto maior é o nível de atividade física, nós temos a produção no nosso organismo, pelos próprios vasos sanguíneos, do óxido nítrico, o ON, né? Ele é produzido ali pelo estresse de cisalhamento, né? Pela movimentação do sangue, né? na nossa circulação, né? Nos nossos vasos, artérias, e isso impede com que haja, por exemplo, a questão da aterosclerose, né? Que é muito decorrente ali da grande quantidade de colesterol ruim, né? O LDL. Então nós temos as imagens aí em cima de mim, né, as pessoas praticando atividade física com menos óxido nítrico, o vaso ele é mais, né, ele é menor, o calibre dele é menor em comparação a maior exercício em que há mais óxido nítrico. Isso vai fazer com que haja uma dilatação, né, uma vasodilatação, né, um aumento do calibre dos vasos, promovendo com que haja, né, uma maior circulação. E aí logo em cima de mim nós temos também esse braço aí bem vascularizado, né? Hoje em dia a galera da academia, tem muita gente que gosta disso, inclusive toma vasodilatadores para ter essa aparência aí que a gente está vendo aí na imagem. Em longo prazo, exercícios conduzem ao aumento, portanto, do diâmetro desses vasos sanguíneos, né? A questão da vasodilatação, vascularização. E isso é bastante interessante porque tem uma alta relação com a ação anti-aterogênica, né? Então, é um segundo caso que a gente vê aí da interação gene e exercício. E aí o último caso que eu trago para vocês dessa relação, né, entre gene e exercício é a questão da resistência à insulina, né? A gente sabe por alguns teóricos que o exercício e a insulina, né, elas têm uma relação com o aumento do aporte de glicose no músculo esquelético. Inclusive, por exemplo, gente que tem diabetes mellitus, elas tomam algum tipo de remédio, como por exemplo a metformina, que ela aumenta a sensibilidade, né, à insulina. Então, isso é diferente do exercício. O exercício ele tem uma ação diferente nesse aumento do aporte de glicose no músculo. Então, a queda da atividade física somada com o aumento da glicose, mesmo com a insulina, isso faz com que haja uma queda, né, da tolerância à glicose, e isso gera uma resistência à insulina. E essa questão é justamente o que dá base, né, para a base evolucionária para a promoção do diabetes mellitus tipo 2, ok? Lembrando que o diabetes mellitus tipo 2 ele resulta dessa própria resistência à insulina e de deficiência na sua secreção. Então, aqui a gente fecha essa análise mostrando, né, alguns casos dessa relação, né, entre gene e exercício, que provavelmente isso tem uma relação aí na programação gênica humana a partir desse estilo de vida, né, que o humano tinha no período ali paleolítico, e que isso vem sendo transmitido de geração em geração. Considerando, portanto, que o exercício físico ele é muito importante nessa questão de se evitar, né, doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se gostou, aí dá o like nesse vídeo e a gente se encontra numa outra produção de vídeo aí. Abraço a todos.